Olá, gatinhos e gatinhas. Eu sou a Maria. Eu sou o pai da Maria. Ainda tristes com o nosso Rio Grande, trazemos para vocês um assunto relevante que merece ser discutido. 3 profecias científicas das enchentes. Não chegam a ser bem profecias, mas sim estudos científicos que já apontavam para fortes chuvas no Rio Grande do Sul, além de outros efeitos climáticos. O objetivo desse vídeo é alertar a extrema importância do estudo de ambientalistas. Vale lembrar que hoje, em 2024, estão ocorrendo fortes enchentes em outros países do mundo, como no sul da China e no Afeganistão. Assim como saúde, educação e segurança, o tema político sobre meio ambiente não deve ser colocado em segundo plano. Pelo contrário, pois tudo depende dele. Negar um estudo científico pode custar caro, assim como ignorar alertas fornecidos por especialistas. Se a opinião de cientistas especializados fossem levadas mais a sério nos planejamentos dos nossos governantes, talvez a catástrofe climática do Rio Grande do Sul poderia ter sido bem menor. Enfim, se você tá com dor, vai no médico. E se seu carro estragou, vai no mecânico. Agora, se quer saber sobre o clima, pergunte a um cientista. Atenção, os links que tem todas as informações que passaremos para vocês estão na descrição desse vídeo. Assim como o site para quem doar, para quem quiser ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. A nossa primeira profecia foi da empresa Metsu. Em um artigo publicado em 11 de setembro de 2023 pela revista Oeste, alertou que as enchentes no Rio Grande do Sul iriam se repetir. A matéria era referente ao ciclone que atingiu a região do Vale do Taquari em setembro de 2023. Na época, a catástrofe atingiu 100 cidades gaúchas, com destruição e enchentes, e deixou em torno de 50 mortos e 8 desaparecidos. Tinha sido, até então, a maior catástrofe do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse triste recorde foi batido com as enchentes de 2024. Após o ciclone, Estael Cias relatou que o Rio Grande do Sul passaria por novas situações de desastres. Alertou que grandes enchentes iriam se repetir. O fenômeno natural El Niño intensifica as chuvas de setembro a novembro, mas também poderia ocorrer de março a maio do ano seguinte, e foi o que aconteceu. Na matéria ainda consta que a Metsu, após as catástrofes de 2023, apresentou a prefeitos gaúchos o risco grave de fortes chuvas que viriam nos meses seguintes. Não tinha dúvida alguma que as fortes chuvas iriam acontecer, só não sabia especificar quando. O nosso segundo profeta é esse professor simpático da Universidade Federal de Rio Grande. Em um artigo da BBC Notícias, publicado em 8 de maio de 2024, escrito pela jornalista Lígia Guimarães, Marcelo Dulta, doutor em ciências, ecólogo e professor universitário de ecologia da Faculdade Federal de Rio Grande. Acho que ele sabe o que tá falando, né, pai? Sobre clima, eu nem me meto a discutir com ele. Em 2022, o professor alertou que cidades inteiras do Rio Grande do Sul teriam que mudar de lugar. Esse alerta se deu durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, nosso querido professor divulgou um estudo sobre as chuvas que vinham aumentando desde 2013. Alertou que haveria inundações em lugares que a água não chegava ainda com tanta frequência. Marcelo também ressaltou que muitas cidades gaúchas estavam despreparadas para receber chuvas extremas. Lembrando, as palavras do professor foram em 2022. Ele ainda ressaltou que um planejamento ambiental poderia destacar áreas mais vulneráveis a enchentes e retirar moradores dessas áreas com antecedência. Não se cale, professor Marcelo! Cada vez mais nossa sociedade precisará do conhecimento de pessoas igual ao senhor. Nossa terceira profecia foi um estudo realizado em 2015. Praticamente 10 anos atrás. Na época, o projeto foi realizado por vários órgãos de pesquisa do Brasil. E custou por volta de 3,5 milhões de reais. Do governo federal. O nome do projeto era Brasil 2040, composto por 42 relatórios na época. Ao mesmo tempo que ele foi encomendado, ele foi engavetado pelo próprio governo federal. Um desses 42 relatórios era sobre as chuvas. Nele, a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura
Prefeitura destacou o aumento no nível das chuvas, de mais de 15% no extremo sul do país, assim como o aumento de cheias e inundações na região sul e secas nas regiões norte e nordeste. Para quem não sabe, o rio Amazonas, no norte do país, já vem sofrendo fortes secas há alguns anos. O projeto Brasil 2040, além de chuvas no sul, também apontava para o aumento do nível das águas do mar, mortes por ondas de calor, colapso de hidrelétricas, falta de água no sudeste e piora das secas no nordeste. Nathalie, tá aí o sobrenome na tela, desculpa, eu não sei falar. Enfim, ela é especialista em políticas climáticas e participou do projeto. A jornalista Tatiana Dias entrevistou Nathalie. Na entrevista, a cientista alertou que havia planos de contingência no projeto para inundações, além de sistema de alerta e drenagem urbana. Tudo o que fez falta nas tristes enchentes do Rio Grande do Sul. E pasmem, o estudo também previa a adaptação das estruturas, incluindo reformas nas represas, conhecidos como diques de Porto Alegre, para que eles pudessem aguentar as novas condições climáticas que estavam por vir. Infelizmente, percebemos que as previsões da cientista estavam certas. Percebemos da pior forma possível e muito antes do ano de 2040. Dá para perceber que existem motivos de sobra para acreditarmos que as enchentes não foram um episódio isolado. Acreditar nos cientistas daqui para diante é uma questão de sobrevivência. Se gostaram, deixe o seu like e se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse. Um beijo! Enfim, se você tá com dor, vai no médico. E se seu carro estragou, vai no mecânico. Ai. Agora vamos para a terceira já, ó. Estamos quase acabando. 24 minutos. Isso. Tchau. Também.